2, 1, tá no ar para você aqui no canal Robson Laudeno no YouTube, o nosso Timecast, mais um Timecast, como eu sempre digo aqui, a gente não traz nada mais ou menos aqui, só gente boa, pessoas com ideias legais, com conteúdo, com coisas que realmente podem acrescentar na vida da gente. E hoje o nosso convidado super especial, Dr. Adriano Faustino. Como vai, doutor? Como é que vai, Robson? Prazer imenso estar aqui com Prazer, você. né? Uma Algum honra. tempo juntos na rádio, Pois né? é. E agora estamos Agora aqui. O doutor Adriano Faustino, que ele é médico nutrólogo e medicina integrativa, né? Que, na realidade, muita gente não tem a menor noção do que seja essa medicina integrativa. E funcional também. Doutor, vou começar explicando o que é a medicina integrativa e funcional? Sim, vamos lá. Justamente isso. É porque nos Estados Unidos, eles têm diferença. Então, eu tenho livros, por exemplo, que eles usam o termo medicina integrativa ou medicina funcional. Certo. Né? Que é as duas, né, especialidades que procuram estimular o corpo de forma natural e estudando todas as conexões do corpo. Então, a gente sabe, por exemplo, que se eu tratar o intestino, eu posso melhorar doenças autoimunes, por exemplo. Então, ou seja, é uma conexão que a medicina integrativa descobriu e que a maioria das pessoas que tem doença autoimune, às vezes, nem dá bola para o intestino. Então, ou seja, por isso que ela integra tudo. O nosso corpo está todo conectado. É claro. Agora, doutor, por exemplo, o clínico geral não era para mais ou menos ser um médico especialista nessa medicina integrativa? Eu falo, foi muito você falar, que eu falo uma coisa que é o seguinte, falo, olha, a medicina integrativa e funcional é o verdadeiro clínico do futuro. Entendeu? Porque é ela que conecta isso tudo. Né? Porque hoje a gente tem, a medicina está caminhando para um lado que tem sua vantagem, que é a super especialidade, né? Que aí a pessoa sabe muito de uma coisa só. Altamente válido, né? E altamente válido. Só que só isso não é suficiente, porque tem hora que às vezes você está com um problema no bursite, você chega no ortopedista e vira e fala assim, não, eu sou de ombro. Aí eu vou te mandar para outro. Também cotovelo, punho, então, ou seja, ele não é nem mais ortopedista geral, ele focou numa articulação. Ombrista, joelhista, essas coisas. Então, ou seja, por um lado ele sabe bem demais, opera muito bem, porque ele só opera aquilo lá, e quanto mais você vai fazendo, mais habilidade você vai tendo. Porém, a gente tem que conectar isso aí. Então, a gente precisa, é bom você ter essa super especialidade, mas você precisa também ter essa visão integrativa e funcional para não deixar chocar, e sim elas se complementarem. Entendi. Agora, doutor, no caso, o senhor começou já com esse tipo de abordagem ou teve uma outra especialidade antes? Tive. Não, a vida é longa. Eu sou rodado, sabe? Não é nada. Garoto novo ainda, médico, obrigado, jovem médico. Obrigado. Eu vou fazer 20 anos de formado. É mesmo? Aí, quando eu formei, eu fui fazer cardiologia, trabalhar com medicina de urgência, dar plantão em CTI e tal. Mas eu não gostei da cardiologia. Me sentia que não me completava. Não mexeu com o seu coração. Exatamente. Aí eu saí, continuei mantendo meus plantões e tal, de pronto-socorro, de unidade coronariana e tal. E depois eu fui fazer geriatria. Aí eu fiz geriatria, que aí abriu já a minha cabeça para algumas coisas aí dessa medicina integrativa. Até porque tratando de idosos, né, às vezes com vários problemas de saúde, né? Exatamente. Porque a geriatria traz uma ideia que a medicina integrativa tem para todo mundo, só que aí a geriatria só tem para o idoso, que é o excesso de remédio, a polifarmácia. Só que tem muita gente jovem, com 40 anos de idade, que está tendo polifarmácia também, que precisa melhorar. A suplementação de vitaminas, o geriatra passa suplementação de vitaminas, né? Essa polifarmácia quer dizer o quê? Pessoas que precisam de muitos medicamentos? Muitos. Ou estão usando sem necessidade? Estão usando sem necessidade. Estão usando muitos, mas se a gente puder diminuir esses remédios, porque o remédio, Robson, todo remédio, ele tem efeito colateral. Lê a bula para você ver. Você pode nem perceber que tem efeito, mas algum efeito está tendo. Tá tendo lá sim, entendeu? Desde coisa de paracetamol. Paracetamol, todo mundo acha que é uma coisa tranquila, né? Tá uma dorzinha, toma um paracetamol aí e tal. Beleza. Paracetamol é uma das substâncias que mais consomem antioxidante do fígado. É mesmo? Exatamente. Dipirona também?
Dipirona menos. Menos, O paracetamol tem isso. Tanto é que o paracetamol, eu brinco que, né, que eu não vou ensinar, mas é possível a pessoa suicidar com paracetamol. Caramba, em excesso, é claro. Né? Exatamente. Aham. E aí ela vai ter um comprometimento hepático muito grande e tudo, e pode morrer. Mas olha, Né? então qual é a dose segura, por exemplo, para o paracetamol? Olha, o paracetamol eu recomendo usar o mínimo possível. Se puder usar outro, puder usar uma dipirona, por exemplo, sim. Mas o paracetamol aí, se você tomar 2 comprimidos de 500 miligramas numa situação mais forte, aí não vai ter. Você pode, a dose recomendada é até 2 gramas por dia. Só que realmente aí vai aumentando cada vez mais. Mas tem gente que é o seguinte, ela pega o medicamento é igual bebendo água, né? Exatamente. Qualquer coisinha vai para o medicamento. Exatamente. E a gente consegue melhorar isso de forma natural. Eu tive um caso, vou contar um caso aqui recente, de uma paciente que veio essa semana, segunda-feira, no meu consultório de retorno. Ela nós começamos o tratamento tem 3 meses. No dia que ela chegou chegou de bengala. Andando de bengala, com dor na perna. Não, assim, é em torno de 60 anos, né? 60 anos hoje é uma pessoa jovem, né? Claro. Claro que é. Não tem esse negócio de terceira idade, não. Aqui, 60 anos agora é segunda idade ainda. Exatamente. 60 anos está muito jovem ainda. Hoje a expectativa de vida está aumentando cada vez mais e tal. Então, ela chegou assim, e com muita dor, e falava que tinha que tomar remédio para dor todo dia e tal. A gente começou um tratamento natural para ela, com várias mudanças e tudo mais, suplementação. Mudanças de hábito também. Mudanças de hábito, mudanças de alimentação, suplementação, mudar um tanto de coisa, e diminuindo os remédios que ela tomava. Ela voltou agora, segunda-feira, sem bengala, andando sozinha, falando assim, eu tô sentindo uma coisa, perdeu 5 quilos. Ela deve ter chegado lá querendo te beijar, né, de felicidade, né? Ela foi engraçado, porque no primeiro dia que ela foi, eu faço uma bateria extensa de exames, nesses casos, para ver tudo, né? E aí fui falando, exame por exame, para ela, pontuando os que estavam alterados. Falou, você tá com isso, você tá com risco disso. Na hora que eu terminei, ela chorou, falou assim, meu Deus, eu vou morrer. Eu falei, não, calma, não é assim também não. Um dia vai, né? Mas falta não muito. É agora não. Não é agora. Aí, depois que ela voltou 3 meses depois, ela chorou de novo, mas aí foi de felicidade, falando, porque eu tô andando, não tô precisando mais de bengala, que eu sou outra pessoa. Agora, doutor, na realidade é o seguinte, a pessoa, quando vai chegando a uma determinada idade, ela vai ficando mais frágil psicologicamente, começa muitas pessoas a ficar encucadas com a morte, pensando, né, no final da vida, fica mais emotiva com relação aos filhos, aos netos e tudo. E esse momento de fragilidade psicológica pode afetar também na parte física, na parte fisiológica da pessoa, né? Com certeza. A medicina integrativa estuda muito isso, né? A relação da mente com o corpo. Né? A homeopatia, por exemplo, que é uma medicina também dessa linha natural, né? A homeopatia, o homeopata mesmo lá... É um grande psicólogo. Exatamente, de Hahnemann, que foi o alemão lá que desenvolveu a homeopatia há 200 anos, eles só tratam, para você definir qual que é o remédio homeopático que você vai passar, é baseado no mental do paciente. Então, ele faz uma entrevista longa, uma conversa longa com o paciente para entender como é que é a estrutura mental dele, e aí sim ver o remédio que é bom para isso. Então, às vezes, você pode ter o seguinte, você tem 2 irmãos gêmeos, certo? Ou seja, eles têm o mesmo DNA, e eles têm asma. Eu já vi isso. Um dos irmãos, pelo seu mental, recebeu um remédio homeopático, o outro recebeu outro, por causa do mental diferente, e os 2 melhoraram. Entendeu? Então, isso mostra o seguinte, como é que a nossa mente interfere na nossa saúde. Doutor, mas aí tem um grande efeito placebo, não tem, não? Olha, realmente a gente pode encontrar efeito placebo, certo? Mas na homeopatia isso não é muito evidente? Não, assim, porque todo mundo... O problema da homeopatia é você acertar o remédio. Eu já vi milagres com homeopatia. Eu estudei homeopatia, uso pouco homeopatia, não sou homeopata, mas estudei, fiz 1 ano de homeopatia para entender a homeopatia. Mas, doutor, eu não consigo entender uma coisa que de uma gota você dilui não sei quanto de água e aquilo dali tem uma memória que vai te... Aí nós vamos entrar numa questão
importante, certo? Que entra na medicina quântica, certo? A gente ainda tem aquela ideia muito newtoniana da física de Isaac Newton, né? Lei da ação e reação e tal. Depois veio o Max Planck, veio o Einstein e mostrou o seguinte, falou, olha, trouxe o conceito de energia, certo? Então, ou seja, se você for estudar a nossa estrutura atômica, ou seja, os nossos átomos, que é a menor parte que tem no nosso corpo, uma célula é feita de milhões de átomos, você vê como é que o átomo é tão pequeno, o átomo, ele é muito mais energia do que matéria. Então, a homeopatia, ela mexe nessa área. A energia atômica vem do átomo. Exatamente, a energia atômica vem do átomo. Então, quando você faz essa dinamização da homeopatia, você vai diluindo e dependendo do nível de diluição, você realmente não tem mais remédio lá. Mas a memória da frequência, isso aí tem muita gente que tem dificuldade de entender isso. Mas a memória dessa frequência permanece na medicação e é essa frequência que está. Hoje, para você ter ideia, cada vez mais estão estudando o poder das frequências, né, da medicina quântica para a saúde e para até agricultura. Eu fui num congresso, eles estavam falando que eles estavam estudando, desenvolvendo, que num satélite ele liberava uma frequência diferente para a região lá de terra específica que ia da fazenda, por exemplo, para aumentar a produtividade. Então, a pessoa contratava para isso. Olha só coisa, né? A gente nunca imaginava o avanço que isso tem. Então, na verdade, nem sempre necessariamente é placebo. Pode ser, como qualquer doença, pode ter efeito placebo. E eu até brinco o seguinte, falo, olha, o importante é o paciente se sentir melhor. Certo? Se ele se sentiu melhor por efeito placebo ou porque realmente o remédio tratou, resolveu? Você está melhor? Você está melhor do que antes? O nosso objetivo, né, na medicina é sempre fazer o seguinte, melhorar o paciente. Não quer dizer que ele vai ser curado, mas ele melhorou. Tá certo? Doutor, o próprio acolhimento do profissional de saúde é tão importante, né? Quando o paciente se sente acolhido, quando ele vai a uma clínica, um hospital, ele vai ter uma consulta médica, como que aquilo dali ajuda na recuperação dele, aquela confiança que o profissional de saúde passa para ele, aquele acolhimento, o carinho, né? Exatamente. A atenção, é fundamental. Não, fundamental, que é uma coisa que a gente está perdendo na medicina, né? Hoje a medicina é rápido. Quando eu dava plantão de pronto-socorro, que a gente eu dava plantão mais na sala de emergência, então chegava paciente de emergência de acordo com a demanda. Mas quando a gente tinha que ir lá na frente para atender porta, que os pacientes que estavam com coisa mais simples e tudo, eles tinham uma cobrança, por exemplo, da gente atender 4 pacientes por hora. Ou seja, se você tem uma média de 4 pacientes por hora, dá 15 minutos para cada paciente. Você conversar com o paciente, escrever no prontuário, montar uma receita e passar para ele. Não tem jeito de fazer uma coisa bem feita nesse tempo. Entendeu? Hoje, eu gasto, no mínimo, 1 hora com cada paciente meu. No mínimo, tem paciente que é 2 horas. Né? Então, por quê? Porque você precisa entender. Aliás, eu gosto muito de etimologia, né? Da onde vem as palavras. Sabe de onde vem a palavra diagnóstico? Diagnóstico vem de diálogo e de gnose. Gnose é conhecimento. Então, diagnóstico significa conhecimento através do diálogo. Porque na história da medicina, né, há 1000, 2000, 3000 anos atrás, os médicos, eles tinham que escutar o paciente, definir muito bem os sintomas, porque você não tinha exame nenhum. Então, você tinha que estudar melhor. Não que hoje você não estuda, mas assim, com o exame, né? Você chega lá com a dor lá no ortopedista, às vezes ele examina de novo e faz raio-x, tomografia, que é muito bom. Só que é importante a gente sentar e conversar com o paciente. Antes não tinha isso, tinha que ser conversando, né? Antes só tinha que ser conversando. Então, daí vem a palavra diagnóstico. Então, ou seja, um bom diagnóstico, ele tem que vir através de muita conversa. É claro que a medicina integrativa, ela funde. Eu brinco muito que ela é a medicina mais moderna que tem, certo? Mas que mantém ainda todos os conceitos antigos benéficos. Então, assim, você tem várias práticas da medicina tradicional chinesa, a medicina Ayurveda, que são medicinas que estão aí há 5, 8 mil anos, né?
que são coisas naturais para fazer e que isso melhora a saúde, né? E que hoje a medicina convencional perdeu isso tudo. E também você tem a parte de alta tecnologia, né? Então, por exemplo, eu não peso o meu paciente para saber o peso, eu faço uma bioimpedância. Que aí já é geral, né? Exatamente, que aí eu vejo não só... O importante não é saber o peso dele. A massa muscular. É saber a massa muscular, a massa óssea e tal. Então, ou seja, é muito mais moderno, tá certo? Eu não uso balança. Né? Não uso balança, eu sempre faço bioimpedância dos meus pacientes, que aí você tem uma ideia muito mais fidedigna de como é que tá. Então, ou seja, eu uso exames sim, eu uso exames sofisticados, né? É importante isso na medicina, mas a presença do exame sofisticado não elimina a necessidade da gente ter a conversa, de ter para ter o diálogo. Agora, doutor Adriano, às vezes é necessário o médico, não vou dizer mentir para o paciente não, mas ocultar algumas coisas, porque isso aí pode, dependendo da fragilidade emocional da pessoa, até prejudicar? Olha, é possível. Eu prefiro sempre tentar conversar com um jeitinho. Sincero com jeito, né? Isso, não é chegar, porque tem muito paciente que fala assim, não, o médico falou que eu ia morrer, que não sei o quê, que eu tenho que melhorar isso, que aí passa um sermão. Eu não sou de passar sermão para paciente. Entendeu? Eu quero mostrar para ele, eu falo assim que eu sou um professor, certo? Eu quero ensinar ele a ter saúde. Então ele tem que ensinar, ele tem que aprender como o corpo dele funciona e o que está alterando o funcionamento do corpo dele. Então eu tento com um jeitinho explicando e falando, né, dos riscos, do que acontece e tudo mais. Entendeu? Doutor, você diria uns 3 pilares para uma boa saúde? Muito bem. Alimentação, certo? Atividade física e suplementação. Vamos colocar uma quarta aí, o emocional. O emocional. O emocional é importantíssimo. E o quinto, o time dele está bem no campeonato, aí melhora também, né? Aí você entra na parte até dos exames que a gente pode entrar, né? Ver os níveis de vitaminas, níveis hormonais. Então, ou seja, quanto mais equilibrado o nosso corpo tá, mais a gente tem saúde. Agora, doutor, tem pessoas que, caramba, tem pavor de médico, tem uns que se acham um super-homem, uma super-mulher, que não precisa de ir no médico. Eu tenho um conhecido meu que fala, olha, eu nunca fui no médico, eu nunca tomei remédio, já deve ter tomado, né? Mas pelo menos brada isso aos 4 cantos. Eu nunca fui. Se eu for no médico, eu adoeço. Tem gente que tem essa visão, essa noção, completamente errada. Né? Atrasada, né? Equivocada. Eu até brinco, né, desses pacientes, já teve até paciente que já chegou e falou, olha, não sou de ir médico e tal. Eu falei aqui, você não quer ir no médico? No dia que você for, às vezes você não sai mais, você vai para receber o atestado de óbito. Tem gente que tem medo de ir no médico, vai que descobre alguma coisa que eu tenho, né? Que bom, quanto mais rápido eu descobrir, mais eu tenho uma janela de tratar. A pessoa fica se enganando, né? Então isso é frequente, sabe? Os pacientes ficam com medo, falam assim, eu não quero fazer exame para não descobrir. Eu falo, que isso? Você quer deixar jogar a sujeira para debaixo do tapete? Só uma hora a conta vai chegar. Tá lutando contra você, né? Exatamente. Então vamos tentar consertar o que está alterado agora, né? Não esperar ficar um caso grave. A gente vê isso, a medicina tem isso, né? A detecção e o tratamento precoce melhoram muita coisa. Então, o câncer, por exemplo, hoje, na medicina convencional, a medicina integrativa trata muito sobre câncer também, depois a gente pode falar sobre isso. Hoje, a prevenção do câncer, basicamente, é só de detecção precoce. Por exemplo, a prevenção de câncer de mama, o que é? Fazer mamografia. Mamografia não impede de ter câncer. Só vai diagnosticar. Ela só diagnostica, só que ela diagnostica mais precocemente, entendeu? Tá, câncer de próstata, qual que é o tratamento de câncer de próstata? Fazer o toque retal, né, e dosar PSA. Muito bem, isso protege de câncer de próstata? Não, isso ajuda a detectar o câncer de próstata mais inicial e eu tenho uma melhor resposta no tratamento. Né? Então, ou seja, a detecção precoce de doenças e o tratamento precoce é extremamente válido. Isso é um princípio da medicina. Né? Doutor, até pouco tempo atrás, eu diria, essa palavra câncer, as pessoas tinham um receio de falar, né? Era aquela doença, né? As pessoas falavam baixinho e tudo, né? E como é que está a evolução da medicina no combate, na prevenção e no tratamento do câncer? Olha, eu fiz uma das pós-graduações que eu fiz foi justamente uma especialização em oncologia integrativa, certo? Que é a abordagem da medicina
integrativa para o tratamento e prevenção do câncer, né? Porque é o seguinte, o que é uma das coisas que a medicina integrativa fala, que está acontecendo muito, que ela chama atenção, e a gente vê que isso está acontecendo em todas as especialidades, em todas as doenças, não é só câncer, são todas as doenças crônico-degenerativas, elas só estão aumentando. Se você for pegar aqui, ó, hipertensão arterial, diabetes, excesso de peso, obesidade, certo? Só está aumentando. E outra coisa, no meu tempo da cardiologia, por exemplo, tinha uns medicamentos. Hoje está tudo mais moderno, tem tudo medicamento melhor. Então, ou seja, praticamente todo ano sai um remédio novo para tratar uma doença crônica, porém a gente não consegue diminuir a incidência e a prevalência dessas doenças na população. É só tratar, né? Exatamente. Então, por que continua aumentando a hipertensão, sendo que só está tendo remédio novo? Porque não é só essa abordagem A isolada. A prevenção é fundamental. Exatamente. Essa abordagem isolada, ela está equivocada. Isso vale para câncer também. A gente tem muita droga quimioterápica boa, só que você tem que ver, porque muito câncer está relacionado... O paciente está muito inflamado, ele está oxidado. Só de você melhorar isso, ele vai melhorar. Ele vai responder melhor à quimioterapia, tá certo? Então você tem vários... E aí você tem várias abordagens naturais. Por exemplo, tem um protocolo, você tem artigo científico, tudo mostrando isso. Olha um exemplo disso. Altas doses de vitamina C são benéficas na abordagem do câncer. Mas o organismo ele só não absorve tipo 1 grama por dia? Exatamente. Na verdade, o organismo, o nosso intestino, ele absorve muito bem 300 miligramas. 300. Depois de 300, ele até absorve mais, mas aí a taxa de absorção dele é menor. Então, por exemplo, se chegar a 500 miligramas, ele absorve 350. Exemplo. Se chegar a 1 grama, ele vai absorver 400. Então, entendeu? Qual seria o ideal para a prevenção do câncer? Aí o seguinte, são coisas diferentes. Você pode fazer um uso aí de 500 miligramas de vitamina C por dia, que tem o seu benefício. Agora, a abordagem do paciente com câncer para fazer vitamina C, aí tem que ser altas doses. Excesso mesmo. Na verdade, a gente não fala que é excesso porque ela tem o seu benefício, né? Porque o que é? Aí você tem que fazer ela venosa, igual quimioterapia. Toda quimioterapia geralmente é venosa, né? Você tem que fazer injeções. Então, aí você pega uma dose alta de vitamina C, coloca no soro e faz na veia do paciente, né? E isso ajuda muito, porque você tem um pico muito grande de vitamina C no corpo. E você só consegue esse pico quando você faz a vitamina C intravenosa, porque pelo intestino você não ia conseguir fazer isso. E esse pico, ele tem ação anti-inflamatória, tem trabalho mostrando que isso melhora a sepse de paciente. Então, às vezes, o paciente nem tem câncer, ele tem uma infecção generalizada. Você dá vitamina C, vai ajudar a ele responder ao tratamento dessa infecção generalizada. Então, ou seja, ela vem complementar aí no tratamento, além do antibiótico, né? Então, ou seja, não é que você vai deixar de tomar o antibiótico, mas se eu associo a vitamina C, eu vou ter muita melhora. É a mesma coisa a quimioterapia. Se eu associo às altas doses de vitamina C, a chance do paciente responder e melhorar é muito maior. Agora, doutor, algumas pessoas, acho que até nutrólogo mesmo já chegou a dizer isso, que o açúcar é o maior inimigo, né, do câncer. Quer dizer, não é inimigo do câncer, ele é amigo do câncer, né? É amigo do câncer. Ele né? alimenta o câncer. Ele alimenta o câncer. E que somente o cessar da ingestão do açúcar seria o suficiente para não deixar o câncer progredir. Tem fundamento isso? Tem fundamento isso. Na verdade, a abordagem que é feita não em todo paciente com câncer, mas a abordagem alimentar ela é muito importante. E aí, a dieta ideal, geralmente, que é utilizada para o câncer, é a dieta cetogênica. Você não tira simplesmente açúcar, você tira carboidratos. Geral, tá certo? E aí a célula do câncer vai sofrer muito, porque ela tem muita dificuldade. Porque o carboidrato se transforma em açúcar. Exatamente. Então, por exemplo, se você come uma batata, se você come um arroz, tudo isso é carboidrato, uma mandioca. Então, no paciente que está fazendo uma dieta cetogênica, ele não pode comer nada disso. Não é simplesmente tirar o doce, né? Porque a glicose você comer um prato de arroz
e comer um brigadeiro, metabolicamente é a mesma coisa, vai dar pico de Mas açúcar o brigadeiro é no mais sangue. gostoso. Aí vai, depende, tem muito brasileiro aí que é louco com arroz, É viu? Que às verdade. vezes troca o arroz por um brigadeiro, mas Ô, entendeu? doutor, mas então essa dieta não seria o ideal para todo mundo? Olha, eu gosto muito da estratégia, não necessariamente da cetogênica, mas da low carb, certo? Para todo mundo, né? Eu faço isso e Mas tudo. a low carb, inclusive, com menos proteína também ou só menos Não, carboidrato? menos carboidrato, Aham. tá certo? Menos carboidrato. O que é E- mais importante para a saúde da gente? Manter a proteína ou o carboidrato? A proteína. Ou a proteína. combinação? O carboidrato tem seu valor também, Ah, certo? Então, A energia, né? exatamente. Tem gente que vai demoniza demais o carboidrato. Também não é assim, não. Tá certo? Claro que o carboidrato tem seu valor. Mas aí, olha só, eu vou te dar uma informação. Nós temos 3 grandes, que são os 3 macronutrientes do corpo, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, Ah, certo? Tudo que você come é um desses ou uma combinação desses. Aham. Você come a carne, você está comendo proteína com gordura. uhum. Tá certo? Você come uma alface, você está comendo carboidrato. Você come um tomate, você está comendo carboidrato. Ah, o alface é Tudo. carboidrato? Se não é proteína ou é gordura, é carboidrato. Eu nunca pensei sobre isso. Exatamente, é verdade. carboidrato. Aham. Entendeu? Olha só, a vaca é gorda daquele jeito comendo só capim, né? É, É mas muito não- carboidrato. Mas não é alface, né? É um capim especial É, da vaca, né? Mas aí é porque. Exatamente. Mas a ideia é o seguinte: os vegetais, as plantas, elas que são comestíveis, tanto para os homens quanto também para os animais, né? Elas são grandes fontes de carboidrato. Certo? Vem proteína também, por exemplo, feijão. Feijão tem uma boa quantidade de proteína, tá certo? Mas é um carboidrato. Uhum. Vem essa associação. Mas aí, eu falei que tem esses 3 grandes macronutrientes, né? As gorduras, as proteínas e os carboidratos. Muito bem. Nas gorduras, eu tenho os chamados ácidos graxos essenciais. O que é isso? São moléculas aí de gordura que são importantes para o nosso corpo, que são essenciais Uhum. e que eu preciso ter na alimentação, certo? Nas proteínas, eu tenho também chamados aminoácidos essenciais, que são 8, né? Que são extremamente importantes na formação das proteínas do meu corpo. Ah. Então, ou seja, eu tenho ácidos graxos essenciais nas gorduras e eu tenho aminoácidos essenciais nas proteínas. Agora, carboidrato, você não tem carboidrato essencial. Não, né? O corpo ele pode viver sem carboidrato, que ele não vai ter déficit importante nenhum. Mas, por exemplo, a pessoa que vai malhar, né? A pessoa que tem uma atividade física mais intensa, ela consegue exercer essa atividade sem carboidrato? Consegue. Aí depende de cada caso. É claro, se eu vou pegar um paciente que vai fazer um atleta de triatlon, por exemplo, que é extremamente desgastante, ele vai precisar de carboidrato, é óbvio, ele queima aquele carboidrato e tudo mais, né? Mas que tem maratonista aí que vive de low carb, cetogênico, jejum intermitente, jejuns prolongados. Então, é possível. É óbvio que aí você precisa também de um acompanhamento para você não ter complicações, Já né? que a gente está na Mas área que é possível. da alimentação, Aham. o que é essencial para a gente consumir? Deveria comer todo dia, ou pelo menos o máximo que puder. Olha, tem vários alimentos. Aí a gente entra em falar quais são os melhores alimentos do mundo. Uhum. Né? Então, assim, quais são os melhores alimentos do mundo? Aí, o melhor alimento do mundo, não tem jeito de você usar ele mais, que é o leite materno, Aham, é verdade. tá certo? Não tem, certo? É o melhor alimento do O mundo. segundo eu sei, Qual que é? é o ovo. Ah, garoto Acertei, esperto, isso mesmo. Sabe por quê? Porque eu parei de mamar há muito tempo, mas ovo eu como até hoje. Exato. entendeu? Ovo é um dos melhores alimentos que tem, porque eles têm uma boa quantidade de proteína e ele vem todos os nutrientes que são essenciais para A formar uma vem dali, vida. né? Exatamente. Entendeu? Então, ou seja, eu tenho tudo ali. Aham. Né? Então, o ovo, cada vez mais você vê que a medicina integrativa, a nutrologia, vem desmistificando essa ideia de ovo. Eu, quando estava fazendo cardiologia lá, a gente falava Colesterol, que né? o paciente tinha que comer um ovo 3 vezes por semana. E hoje em dia, qual o indicado? Não tem um número específico. Eu brinco que quando eu como ovo, e eu como ovo praticamente todos os dias, eu não como ovo, eu como ovos. Ovos. Porque no mínimo eu vou fazer 2. Uhum. Geralmente eu faço 3, 4. Geralmente eu faço né? 2, Então, ou seja, e aí você pode fazer de diversas formas. Eu como um bom mineiro, gosto muito do chamado ovo quente.
que é aquele ovo que você ferve, Aham. mas Deixa ele molinho? deixa ele molinho, aí Mas e você a coloca... salmonela? Não, mas se você ferveu, ele vai, É. se você aquecer ele bem, é diferente de você tomar o ovo cru, tem gente que toma ovo cru, Aí, não é, aí é perigoso. aí tem risco de salmonela mesmo, Ah, tá? Mas se eu faço essa temperatura nele, cozinho, mas ele Ah. fica mole, mas ele tá quente, eu Aham. tomo ele tá quente, Agora, por exemplo, eu mata faço, a eu faço salmonela. muito o seguinte, tem aquela frigideira antiaderente, eu não Aham. coloco nem óleo nem azeite. Aliás, lá em casa óleo não entra, só Sim, azeite, né? isso. E eu faço aquele ovo mexido ali. Pode fazer Boa, também, né? é excelente, eu também Ah. faço isso. Aham. Às vezes eu faço até, às vezes você pode até untar um pouquinho com óleo de coco ou com Com azeite com extra azeite, virgem, né? ou até manteiga. Só não pode deixar o azeite ferver, né? Isso. Você só unta e joga o ovo, Aham. só para ele não grudar. Aí ele fica um ovo frito, mas ele não é aquele ovo frito que a gente fazia O zoiudo, antigamente, zoiudo, que jogava o ovo naquela panela ficava- cheia de óleo. Ficava nadando ali. Ficava nadando na gordura. Não é isso, né? E também a gordura é boa, não é o óleo de cozinha. O óleo de cozinha não é uma boa gordura, são gorduras... O tal do óleo de soja, de girassol, isso é fria, né? Nada, Agora, nada, o azeite nada. extra virgem e o óleo de coco são os São melhores. maravilhosos, isso. A manteiga. Até a banha de porco é muito melhor do que qualquer Mas tipo de óleo de antigamente cozinha. o porco era criado em casa. Hoje em dia tem muito hormônio, né? Isso. Inclusive, até com relação ao ovo, esse ovo aí de chácara não é o ideal. O ideal é o tal do ovo caipira, né? Sim, eu só uso o ovo caipira. Eu também. Tá certo? É mais caro, mas é muito mais saudável. Você vê que a gema é diferente, o gosto é diferente. Você vê que as cores do ovo é diferente. Você compra o ovo caipira, um vem mais vermelhinho, o outro vem mais amarelo, outro vem verde, outro vem azul, outro vem um begezinho clarinho. Agora, você compra esse ovo de granja, é tudo branco, a mesma coisa, igual, é até maior, né? Mas não adianta nada, porque ele é muito artificial. Então é muito melhor você usar ovo caipira. A galinha estava no 10º andar do prédio. Aí sabe o que ela falou lá de cima? Não. Hoje eu vou botar para quebrar. Aí botou um ovinho lá e botou para quebrar. Mas, doutor, olha só, falou do leite materno, a importância da amamentação, né, nos primeiros meses, não é isso? Até Essencial. que idade a mãe deveria dar prioridade para amamentar? A recomendação é 2 anos, a criança mamar no peito até os 2 anos de idade. Não quer dizer que depois dos 2 tem que parar, não. Se quiser continuar, não tem problema, tá certo? Vai ser benéfico para a criança. Agora, nasceu, os primeiros 6 meses, a única fonte de alimento, por isso que esse alimento é o superalimento, a única fonte de alimento é o leite materno. Ele não precisa beber nem água. O próprio leite materno hidrata, faz tudo, ele não precisa fazer mais nada. Só leite materno, vai mamando de 2 em 2 horas. Tem um caso, o primo de um cunhado meu, ele mamou até os 13 anos de idade. Ele chegava no... Mas na mãe? Na mãe. Você pensou que... Porque às vezes foi numa madeira. Não. Caramba, meu. O pessoal conta que a mãe estava lá no ponto de ônibus, ele chegava já quase do tamanho da mãe, levantava a blusa dela e ficava mamando ali, ó. Que Exagero, isso? né? Aí eu acho que é exagero, né? Pelo amor de Deus. É exagero. A criancinha se amamentar, tudo bem. Não precisava disso mais, não. Porque aí você não tem mais tanto benefício. O leite materno, ele tem um benefício intenso para a criança, tá certo? Não que você não possa beber leite materno, é extremamente saudável. Pode beber, mas ele não tem acesso a leite materno. Né? Então, não tem necessidade. Esse leite que a gente bebe hoje em dia, ele é saudável? Tem gente que condena o leite? Sim, eu sou dessa linha. Né? Sou dessa linha. Mas por quê? Por causa da lactose? Por causa da... Não, o problema maior do leite não é a lactose. Todo mundo acha que é isso. Lactose só para quem tem intolerância, né? Exatamente. O problema maior do leite não é a lactose. O problema maior do leite é a proteína do leite de vaca, que é o pior leite que tem também. Se você usar leite de cabra, leite de búfala, é menos inflamatório do que o leite de vaca. Tá certo? Então, você tem um dos problemas que é a lactose, que é o carboidrato que vem no leite, e aí a gente tem uma deficiência de enzimas da lactase, né, que é a enzima para digerir o leite, que a gente começa a perder isso na infância. Então, a criança nasce, ela tem muita lactase, até porque ela está amamentando. Mas depois, criança de 9 anos de idade já tem baixos níveis de lactase, e a gente vai aumentando. Então, ou seja, eu não recomendo nem fazer o teste de intolerância à lactose. Eu falo, olha... Não usa, entende que você porque se a gente fizesse, o problema é que às vezes você faz o exame
de intolerância à lactose. Não sei se você fez, é um exame chato também para você fazer. Não, eu não precisei de fazer, não. É só consumir o leite que já começa muitos gases, Exatamente. Eu não recomendo nem fazer esse exame. Eu falo, tira o leite. Tira. E aí isso depende de paciente para paciente. Eu, por exemplo, quando estava lá residente na cardiologia e tudo, eu tomava praticamente 1 litro de leite por dia. Não sabia disso. Certo? Nunca fui de ter problema com leite. Mas depois que eu parei de tomar leite, eu senti diferença. Mas não era... Agora, tem paciente que, assim, muda da água para o vinho. E derivados? Boa pergunta. Como um bom mineiro, Queijinho? o queijinho... Não condena o queijo, não, por favor. O queijinho. Então, ou seja, o melhor laticínio que tem para a gente consumir é o queijo curado. O doente não, tem que ser o curado. O curado, exatamente. Entendeu? Por quê? Porque o processo do queijo, a gente tem tanto queijo canastra e meia cura, que aí você deixa ele curar e tal. Né? Maravilhoso. Então, ou seja, o queijo curado é todo aquele queijo que é amarelo e duro, né? O queijo curado significa que ele está no estágio avançado da fermentação. E a fermentação do queijo, que transforma o queijo branco em queijo curado, consome toda a lactose. Então ele não tem lactose, ele consome, é diferente desse leite, ele consome o carboidrato. Quando a gente fala que consome a lactose, ele consome o carboidrato. É diferente de quando você vai tomar um leite e fala assim, esse leite é sem lactose. Na verdade, ele é sem lactose porque eles colocaram a enzima lá, mas o carboidrato lá continua. Continua, né? Tá certo? O iogurte? Olha só, qualquer leite fermentado, qualquer nível de fermentação, é melhor do que o leite não fermentado. Então, o iogurte vai ser melhor que o leite. Ou menos pior, né? Exatamente. Mas ainda tem carboidrato, então para quem tem diabetes, para quem tem fazer essas abordagens, pode ser comprometedor. E você também precisa, então, fazer essas abordagens aí mais complexas, né, Dana? A gente está falando de coisa que faz mal para a saúde, ligada à alimentação. Refrigerante é realmente uma coisa terrível para a saúde? Não é bom, certo? Por quê? Porque o refrigerante, tem muita gente que banaliza, fala, nada, pode beber refrigerante todo dia, não tem problema nenhum. Estou vivo até hoje, né? Exatamente. É uma água gaseificada com sabor. Só isso. Para começar, tem açúcar demais, Primeiramente, né? tem açúcar pra caramba. E outras coisas. O problema não é só um nutriente ruim. O problema é eu ter substâncias que são tóxicas para o corpo, tá certo? Então, o refrigerante ele é altamente inflamatório, ele é altamente acidificador do sangue, então ele deixa o nosso sangue ácido. O nosso sangue, ele precisa ser básico. Então, tudo que a gente faz de alimentação que nos acidifica, isso é ruim, tá certo? Diz que o suco também, suco de caixinha, por exemplo, também faz mal para a saúde. Aliás, eu vou até mais além. Com certeza. Todo alimento industrializado, né? Se um alimento, Robson, todo alimento saudável, ele estraga. Você vai no varejão, faz uma feira lá, deixa na sua geladeira. Se você não consumir, depois de 1, 2 semanas, vai apodrecer dentro da geladeira. Porque não tem conservante. Porque é uma coisa natural. Agora, você pega um leite que fica dentro de uma caixinha 6 meses e tá normal, na hora que você abre, você pega um suco que fica 6 meses dentro de uma caixinha e você abre, ele tá normal, tem alguma coisa ali, tem algum veneno ali para não deixar. Inclusive, muita gente usa até esse exemplo, dizer o seguinte, o negócio é desembrulhar o menos possível. Exatamente. O negócio é comer comida mesmo, né? Desembrulhar cada vez menos e descascar cada vez mais. Sendo que eu vou até mais além. Se puder usar casca, melhor, porque é melhor. Eu faço batata doce, por exemplo, com casca. Com casca, exatamente. Entendeu? Até a batata comum tem gente que faz com casca. Pode fazer com casca, sim. Eu faço com casca. Tomate, eu não descasco tomate. Agora, por exemplo, desses alimentos ditos naturais, essa comida de verdade, quais são os indispensáveis? Deveria ter diariamente na alimentação? Olha, o ovo. O ovo, né? A gente precisa também dos legumes e das verduras, tá certo? Bem colorido, né? Exatamente, tem que ser um prato colorido. Eu falo o seguinte, o seu prato tem que ser mais da metade dele colorido, certo? Então, a principal quantidade, a maior quantidade de alimento que a gente vai comer
é justamente o maior volume é de legumes e saladas e verduras, tá certo? E aí, dependendo do caso, você pode colocar um carboidrato saudável e uma proteína boa. Um bife, aí pode ser peixe, frango, porco, qualquer proteína tem seu valor, entendeu? Lembrando que realmente, na maioria das vezes, o peixe é mais saudável e tudo mais. Mas pode ser qualquer proteína. O ideal seria consumir somente carne branca? Olha, não necessariamente para todo mundo, não. Tá certo? Tem alguns casos, por exemplo, paciente com câncer, uma das abordagens que a gente faz é retirar a carne. Toda? O ideal, sim, se o paciente tolerar, sim. Se ele não aguentar, fica só no peixe. Entendeu? Por quê? Porque a proteína, o excesso de proteína, né, ela é maléfica para o câncer. Então eu tenho que abaixar isso aí. Então tem algumas situações específicas que a gente reduz a ingestão de carne, principalmente carne vermelha. Mas falar que isso é para a população toda e que não pode comer carne, também não é assim, tá certo? Eu, como bom mineiro, também gosto de uma carne, gosto de um churrasco. E gosto de uma cervejinha também? Cerveja nem tanto. Eu bebo cerveja, às vezes, algumas coisas. Mais vinho. Mas aqui, a cervejinha só no final de semana é de boa, né? Aí depende da quantidade. Por exemplo, às vezes eu tô numa situação, tá com um tanto de amigo e tal, vai lá, vamos tomar uma cerveja, você toma uma long neck, ok. O problema é o seguinte, quem gosta mesmo de cerveja, tá certo? Falar para ele tomar uma, 2 long neck, ele fala assim, eu prefiro não tomar, porque eu quero tomar 20. Não, eu sou assim com doce. O pessoal chega para mim e fala assim, você aceita um bombom? Eu falo, não. Ou você não gosta? Pelo contrário, eu adoro. Mas por que você não aceita? Porque você está me oferecendo um. Eu vou querer comer 8, 10, uma caixa. Né? Exatamente. Então, é a mesma coisa, né? Então, o problema do álcool aí é o abuso e a cerveja não é das bebidas alcoólicas melhores. O vinho é muito mais saudável. Eu até brinco e falo o seguinte, olha só, você vê na Bíblia Jesus multiplicar cerveja? Cachaça? Não, você só vê vinho. É porque deve ter uma vantagem aí. Mas de repente era o que tinha em mãos ali, né? Não, mas tinha outras bebidas também. Não, mas aqui, o suco de uva, ele faz tão bem para a saúde quanto o vinho, né? Não é verdade? Sim, tem as suas vantagens. Só que o que é o problema? Aí a gente entra naquela outra parte do suco, que você falou, sucos de caixinha, mas aí eu vou até mais além. Mesmo o suco, sem ser de caixinha, o suco natural, ele tende a não ser saudável. Por quê? O ideal é integral, né? Mesmo integral. Porque é o seguinte, se você vai falar assim, eu vou tomar um copo de suco de laranja. Um copo de suco de laranja vai ter aproximadamente 3 laranjas para fazer. É melhor chupar Você espreme a laranja, tira todo o doce da laranja, coloca aqui e deixa a fibra lá. A fibra que ia proteger, né? que ia ser o antídoto do excesso de carboidrato, joga fora. Use sempre a fruta, então. Exatamente. E sendo que se você toma um copo de suco no guti-guti, facinho, são 3 laranjas. Agora, come 3 laranjas para você ver. Tem gente que come, mas é mais raro. Geralmente come 1, 2, tá bem. Né? Então você ingeriu a laranja e ingeriu a fibra da laranja também. Então eu como laranja, eu corto a laranja em pedaços e vou comendo, entendeu? Então, ou seja, o suco, mesmo sendo natural, aquele suco de uva integral que vem lá sem adição de conservantes e tal, lindo, maravilhoso, mas ele é docinho e ele não tem a fibra da uva. É diferente você pegar uma uva, eu pego a uva, eu como a uva, eu engulo a uva com a semente, com tudo, eu engulo, porque tem gente que fala, isso dá problema, aqui dá problema que nada, gente, isso é importante, tá certo? É bom pro meu corpo, vai melhorar o funcionamento do meu intestino e tal, não tem problema nenhum. Agora, então, ou seja, a ideia é sempre essa, não dê preferência para fruta, evita o suco, exceto um suco com baixo índice glicêmico, como, por exemplo, suco de limão, sem açúcar, né? Que aí é muito bom. E, por sinal, de manhã cedo é bom tomar Eu tomo todo dia, eu tomo um limão. Eu tomo com aquela cúrcuma misturada. Excelente, né? Maravilha. Um pozinho, né? Exatamente. Bom demais. Agora, e os suplementos? Até que ponto isso aí pode fazer mal à saúde ou geralmente são benéficos? Olha, suplemento... A ideia é justamente de ser uma coisa natural, tanto é que já existe no meu corpo, eu estou só suplementando, né? Então, estou aumentando a quantidade. O nosso corpo, Robson, ele é um emaranhado de reações químicas extremamente complexas que estão acontecendo o tempo todo. A gente está aqui, ó, já aconteceu trilhões de reações químicas desde que a gente começou esse podcast no nosso corpo. Então, e como é que são essas reações químicas? São reações de nutrientes.
Os nutrientes estão todos envolvidos ali. Então, ou seja, eu consigo estimular a saúde com nutrientes. O problema é que hoje a medicina convencional acha que tudo é remédio. Não que o remédio não seja bom, mas muitas vezes eu estou usando um remédio que vai simular a ação de uma vitamina, de um nutriente no corpo para dar aquele resultado. Ou seja, se eu usar a substância natural, eu falo assim, para que você vai usar o remédio, tá certo? Que é uma peça paralela. Ao invés disso, por que eu não uso o original de fábrica, que é aquele nutriente? Entendeu? Então a gente sabe que as vitaminas são extremamente importantes para catalisar reações químicas. Então, se eu tenho boas vitaminas, eu tenho mais facilidade para fazer essas reações químicas. Vou chupar laranja, acerola, para que eu tomo já a vitamina C? O ideal seria ela consumir a fruta. Ela pode consumir até suplementação de vitamina C, mas é importante. Não. A vitamina C não. Vitamina né? C não. Tá certo? Agora, nem sempre, eu não passo vitamina C para todo mundo, certo? Eu passo, às vezes, por alguns períodos, falo, ó, vamos tomar 3 meses dessa vitamina C e tudo. Agora, na alimentação, eu sempre recomendo você ter uma alimentação rica em vitamina C. Você tomando seu limãozinho todo dia, você já está estimulando. Tem vitamina C o suficiente, né? É. Agora, doutor, nós falamos ainda há pouco de 3 pilares, aí falamos mais um, né, que é o emocional, mas tem mais um também que eu tenho certeza que nós esquecemos de falar e que você vai endossar. É a noite bem dormida, é o sono. Com certeza, o sono é fundamental, certo? Porque é no sono que a gente tem a reparação celular, né? O nosso corpo é muito inteligente, tá? Eu faço analogia com shopping. Você vai no shopping, entra, às vezes eu vou assistir um cinema e o filme acaba meia-noite, 1h da manhã, aí você sai, o shopping já tá todo fechado, né? Mas você caminha pro shopping para sair. Aí você caminha no shopping, tem gente lavando escada, o cara com furadeira, com tudo, ou seja, é na hora que desliga, que todo mundo foi dormir, é que você faz a limpeza, que você faz a manutenção, que você faz a reparação. Nosso corpo é igual um shopping. Então, na hora que você está acordado, tá cheio de gente no shopping. Você não vê faxineiro andando pelo shopping quando ele está aberto. Você vê muito faxineiro quando está fechado, né? Então, ou seja, o nosso corpo é assim. Então, se eu tenho um bom sono, eu tenho uma boa reparação celular. Eu tenho uma boa limpeza do organismo. Quantas horas por noite? Olha... isso varia de pessoa para pessoa, mas de 6 a 8. Tem gente que fala assim, eu durmo 3 horas por noite e eu fico bem. Às vezes pode até ficar, mas não tá tendo a reparação celular que deveria ter. Tá certo? Agora, e o soninho durante o dia? Lá, a pessoa que tira aquele cochilinho, meia hora, 1h por dia, é válido? Sim, sim. Eu recomendo ser menos de 1h, só para dar um soninho lá, só para aquele cochilo mesmo, entendeu? É muito benéfico, muito benéfico. Eu, quando estudava pro vestibular, que eu vivia para isso e tal, eu dormia, eu estudava de manhã, a manhã inteira, aí eu almoçava, dormia meu soninho de 40 minutos em média e gostoso, e ia estudar. Depois do almoço, então, delícia, exatamente, porque aí isso melhora o seu funcionamento cerebral, sua memória e tudo mais. Agora, doutor, uma coisa pouco difundida ainda, né, mas já bastante utilizada na medicina, principalmente na integrativa, é a ozonioterapia, né? Sim. Fala um pouquinho sobre o que é a ozonioterapia. Ozônio é uma substância natural, ela existe, é uma molécula biológica. As nossas células têm microquantidades de ozônio dentro delas, tá certo? O ozônio, ele está na camada de ozônio, que tem proteção. Então, o ozônio ele tem várias ações. Ele tem 3 grandes ações benéficas. Ele é anti-inflamatório, certo? Ele melhora a circulação, e ele é antimicrobiano, mata vírus, fungos e bactérias. Então, tanto é que você vai nas melhores piscinas para fazer natação, elas não são tratadas com cloro, elas são tratadas com ozônio. É mesmo. Tá certo? Hoje você já pega, por exemplo, você vai comprar verdura no supermercado, por exemplo, tem aquelas verduras que já vêm higienizadas, ou seja, já está limpo para você comer. Né? Aí você pode ler que a maioria delas são higienizadas com ozônio, entendeu? Então, você usa ozônio para tratar aquário. Então, ou seja, o ozônio ele tem essa capacidade antimicrobiana. Só que, além disso, ele tem ação anti-inflamatória e melhora a circulação. Tem casos... É o gás, né? É o gás. Mas não necessariamente tem que ser na seringa, por exemplo. Às vezes você faz o ozônio auricular. Então, aí você coloca tipo um estetoscópio. Porque o ozônio auricular é muito bom para quem tem sinusite, otite, dor de cabeça,
certo? Ele age nessa região toda aqui no... Labirintite também? Labirintite também, pode É, ajudar né? sim. Ah, Certo? entendi. Agora, sinusite, eu vou te falar. Eu já vi cada paciente que estava já com a receita de antibiótico para tomar. Eu falei, ó, aqui, vamos tentar fazer o ozônio aí e ver se você vai melhorar sem precisar do antibiótico. Se não melhorar, a gente entra com antibiótico. E já vi vários casos de melhorar, não precisou do antibiótico, certo? Pois- Sinusite, ozônio auricular é Aqui, sinusite fabuloso. é terrível, né? Tem pessoas que têm Terrível. crises horríveis, Terrível, né? a pessoa fica com dor de cabeça, a voz muda, o nariz muda, sabe? A produtividade dela no trabalho cai, a qualidade de vida é muito ruim. Puxa vida, que papo bacana. Se gostou desse papo, dá o like aí, se inscreve no canal, viu? É o nosso Timecast no canal Robson Laureano. Tem sempre figuras super interessantes, como o doutor Adriano Faustino. A clínica, doutor, passa os contatos aí, a rede Claro, social. exatamente. A rede social, a gente tem o meu Instagram, que é o dr.dr.adriano.faustino, né? Também tem o Instagram da clínica, que é o Instituto Faustino, tudo junto. Né? Se colocar no Google também Adriano Faustino, nós estamos lá. Né? E a clínica fica ali no Santo Agostinho, próximo do Hospital Mater Dei Santo Agostinho. Doutor, prazerão, viu? Olha, o prazer foi meu. Aliás, o prazer não, de conhecer não é que a gente já se conhece há algum tempo, né? De ter aqui você no Da Timecast, gente viu? ter esse novo momento aí nosso, né? Valeu, doutor. Brigadão, viu? Grande Obrigado. abraço. Valeu, gente. Olha, toda semana tem um Timecast novo no canal Robson Laureano. Brigadão.